Graça e paz, meus amados irmãos, graça e paz, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos terminar a série que nós começamos sobre as consequências da inveja de Saul. Nós começamos essa série de mensagens fazendo uma reflexão sobre o versículo 1 do capítulo 27 do primeiro livro do profeta Samuel. E nós falamos várias coisas. E hoje nós vamos encerrar essa série com a 7ª mensagem. E eu espero que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa consolar o seu coração, que Deus possa remover da sua vida toda a aflição que você estiver passando. Nós vamos orar depois que a gente ler a Bíblia e nós vamos pedir para que Deus tire da nossa vida, tire de nós todo o mal que nós estivermos vivenciando. Eu creio nisso. Você não precisa tomar posse de uma palavra. Você só precisa crer em Deus. Crer que Deus pode, que Deus é poderoso, crer que Deus está presente na sua vida. Eu quero ler aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 27, no versículo 1 até o versículo 4. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pelas mãos de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Então, Davi se levantou e passou com os seus 600 homens que com ele estavam. Passou para Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Agora presta atenção no verso 4. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Repetir de novo essa palavra, ó. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, Gate é o nome da cidade lá dos filisteus, não cuidou mais em o buscar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nessa hora, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem nesse exato momento. Que o Senhor possa trazer sobre ela a tua presença. Que o Senhor venha jogar por terra, lançar fora toda aflição, toda dor, toda angústia que possa estar sobre a minha vida e sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo. Nós cremos na sua palavra. Nós cremos que o Senhor é o Deus que livrou Davi das mãos de Saul e o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal, de toda aflição, de toda dor, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda perseguição que vem sobre nós por qualquer motivo. Nós acreditamos no Senhor. Nessa hora, ó Deus, que o Senhor possa, no nome de Jesus, abrir os olhos dos nossos entendimentos, para que possamos crer
tudo que a tua palavra nos orienta, para que nós possamos acreditar em todos os teus desígnios, para que possamos viver a sua vontade sobre a face da terra. Obrigado por ter nos dado a capacidade de chegar até aqui, até essa 7ª mensagem dessa série. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, derramar sobre cada uma dessas pessoas a tua graça, a tua presença, o teu poder, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós começamos uma série de mensagens baseado nesse versículo 1 de 1 Samuel 27, quando Davi ora a Deus dizendo: ora, Senhor, algum dia Saul vai conseguir me pegar? Algum dia Saul vai conseguir me matar? Algum dia eu vou cair nas mãos de Saul e Saul vai me destruir? Davi estava aflito e angustiado com a situação que ele estava passando com Saul, que durou mais de 20 anos. Essa perseguição de Saul para com Davi durou mais de 20 anos da vida de Davi. E aí, quando ele faz essa oração assim: Senhor, até quando? Até quando? Será que eu vou? Será que ele realmente vai me pegar? E a nossa tese nessa série de mensagens, depois, se você puder assistir a pregação 1 até a 6, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, Deus vai ministrar o seu coração. A gente começou falando sobre o fato de que Deus nos coloca em situações difíceis, mesmo sem a gente ter feito, entre aspas, nada para estarmos vivenciando essa aflição. Primeira lição: Deus nos coloca em enrascadas. A segunda lição é que a nossa tese, eu comecei o fio lá e fui para abri outro parênteses, né? A nossa tese é que todo esse infortúnio que vem sobre Davi, ele vem por causa do ciúme e da inveja que Saul tem de Davi. Quando Davi derrubou o gigante Golias e começou a realizar proezas em Israel, começou a estabelecer um poder bélico em Israel, começou a ter influência sobre os soldados de Israel. Davi, já genro de Saul, casado com uma das filhas de Saul, vivendo na fortaleza de Saul. Neste momento, Saul começa a perseguir Davi para matar Davi. E ele faz isso, nós cremos nisso, movido pelo ciúme e pela inveja. Ok? E aí, nesse momento, Davi vai fugir da casa de Saul, vai fugir da fortaleza de Saul e vai viver e vai passar pelo templo de Israel, pelo tabernáculo de Deus. E ali ele recebe o auxílio do sacerdote, que oferece para ele pão e a espada de Golias. E aprendemos ali, fazendo uma reflexão, que a vida humana é mais preciosa que os ritos religiosos. Ok? Aprendemos ali também que a tragédia acontece. Saul vai destruir, vai matar os ungidos de Deus, vai matar os sacerdotes e as suas famílias. E a gente aprendeu que Deus move o coração de Saul e Saul é culpado do ato que ele cometeu. E ali a gente tem um contraste entre o Saul, que mata os ungidos do Senhor, e Davi, que enquanto ele estava fugindo de Saul,
ele não ousou tocar a vida de Saul. Ele não ousou erguer a sua espada para Saul. Ele teve momentos cujo qual ele teve oportunidades de matar o próprio Saul, quando ele estava na caverna. Falamos sobre isso também. Mas em momento algum ele ousou tocar em Saul, porque o entendimento dele é que Saul era o ungido de Deus. Na verdade, Saul era o ungido de Deus e Davi não podia tirar a vida do ungido de Deus. Então existe esse contraste entre Saul, que mata os ungidos, e Davi, que não toca nos ungidos. A própria palavra, né, vai falar que, de fato, o Saul estava com ciúme de Davi. Aparece uma personagem na história, que é a Jonatas, que é amigo de Davi, que ele aplacou em algum momento a ira de Saul. E a gente aprendeu na última mensagem, na mensagem número 6, que o estilo de vida radical de Jonatas é uma espécie de blindagem para que nós possamos lidar com o ciumento e com o invejoso. Aprendemos que muitas das vezes nós somos o Saul. Às vezes nós temos inveja das pessoas e ciúme das pessoas, principalmente em tempos de redes sociais, onde as pessoas expõem conquistas que muitos de nós gostaríamos de ter. E aí Satanás vai colocar esse sentimento no nosso coração, e nós aprendemos que nós devemos orar a Deus para que Deus tire esse sentimento de nós. E se em algum momento percebemos que o outro tem esses sentimentos para conosco, essas obras da carne, nós devemos orar pela vida do outro para que Deus converta o coração do outro. Eu estou fazendo uma espécie de resumo do que a gente disse nas 6 mensagens até aqui, tá bom? Aprendemos na 5ª mensagem sobre a beleza de Abigail, uma beleza que parou uma tragédia. Foi uma mensagem que a gente fez especial para as mulheres, uma mensagem em homenagem às mulheres. Nós falamos sobre Davi, estou lendo aqui, quando ele encontrou os seus valentes, quando os valentes de Davi foram até Davi na caverna do Adulão, a caverna da vergonha, e ali Davi se fez chefe daqueles homens, liderando aqueles homens. Ele que estava com o coração completamente abatido, ele vai consolar os homens que também estavam abatidos, não tão abatido quanto ele era o pior de todos. E aprendemos que Deus nos coloca em situações difíceis para que nós possamos ajudar as pessoas que estão numa situação não tão difícil como a nossa. Davi recebe os seus valentes e junto com os seus valentes nós aprendemos que ele vai livrar a cidade de Keilah. E ali a gente aprendeu que há um contraste entre o Saul, que lá no capítulo 28, quando ele está confuso, ao invés de consultar o Senhor e pedir ao Senhor uma direção, ele vai consultar uma bruxa. E essa bruxa faz um ritual de necromancia e ela invoca um espírito maligno. Aprendemos ali que aquele espírito que sobe naquele ritual de necromancia não é o espírito de Samuel, porque quando uma pessoa morre, existe um abismo entre os vivos e os mortos, tal como Jesus ensinou lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. E ali naquele ritual de magia, a bruxa invoca um espírito demoníaco, e o espírito demoníaco acaba enganando o coração de Saul. E aí tem um contraste do Davi, que invoca o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e do Saul, que quando está em aperto vai até rituais de bruxaria, de necromancia, de ocultismo. A gente falou muita coisa, né? Agora que eu estou fazendo a passagem aqui, né, no texto, vendo as coisas que a gente disse, a gente falou muita coisa sobre esse episódio. Foram 6 mensagens e agora nós estamos na última mensagem, né? Nós falamos também sobre o episódio onde Davi ele vai ter que lutar com Saul,
vai ter que entrar em conflito com Saul, mesmo sendo um homem de Deus, de Israel, ele vai lutar como um mercenário dos filisteus para lutar com Saul. E agora a gente vai encerrar. A gente fez o seguinte, olha, a gente leu o capítulo 27, o verso 1. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia perecerei pela mão de Saul? E a gente fez uma exposição dos fatos que aconteceram anteriormente e de dois fatos que aconteceram posteriormente. Ok? Agora a gente vai finalizar fazendo uma exegese do texto que a gente está lendo. Ok? Davi está aflito, angustiado, e quando ele ora, ele toma uma decisão muito difícil. Muito difícil. Lá na segunda mensagem, eu falei quando a gente deve ir até o território do inimigo, quando o território que a gente deveria habitar não está conforme os padrões da nossa vida. E Davi vai viver ao lado dos filisteus durante um período, e aí ele tem que fingir de louco para conseguir sobreviver diante do rei, porque o rei queria matar ele. Agora, Davi decide habitar na terra dos filisteus permanentemente. Ele vai, e o texto vai dizer, olha, e Davi desceu com os seus soldados, com as suas mulheres, porque a intenção de Davi agora não era passar um tempo com os filisteus. A intenção de Davi agora era habitar com os filisteus. A solução que Davi encontrou para a perseguição de Saul foi morar ao lado dos filisteus. Lá na segunda mensagem, eu dizia para vocês da situação vergonhosa que Davi vai ter que enfrentar, tendo que fingir de louco diante do rei dos filisteus, tendo que babar diante dos reis dos filisteus. Agora, Davi vai morar com eles. Davi vai fazer uma aliança com o inimigo de Israel. Olha que importante isso, que forte isso. Davi vai fazer uma aliança com os inimigos de Deus. Presta atenção. Israel, no Antigo Testamento, era o povo escolhido de Deus. E todos os que se opunham a Israel se opunham ao plano de Deus. Deus levantou Israel como um exemplo da sua santidade, como um exemplo dos seus princípios, dos seus mandamentos. Israel era o povo de Deus. Era um instrumento que Deus usava para estabelecer a justiça, o reino e a paz. Agora, Davi vai morar com os filisteus, vai habitar com os filisteus definitivamente até o dia que Saul morre. Davi vai viver ao lado dos filisteus, no território dos filisteus, durante muitos anos. E o texto vai mostrar uma coisa interessante para nós, que o rei dos filisteus deu para Davi a cidade de Ziclague. A cidade de Ziclague é uma cidade, você vai ler o Antigo Testamento, ela vai aparecer em vários episódios do Antigo Testamento, porque ela era uma cidade que era dos filisteus, que foi dada para Davi, e foi dada definitivamente um território dos filisteus, que passou a ser o território de Israel, porque o rei dos filisteus deu para Davi habitar, para Davi viver ali com os seus 600 homens, com as suas mulheres. Observe uma coisa, gente. Quando você lê cidades no Antigo Testamento, você não pode ter ideia de cidade igual é hoje, grandes cidades. E também você não pode ter ideia de como era a cidade de Jerusalém na época de Jesus, nem mesmo a cidade de Jerusalém na época de Davi. Porque esse período aqui era um período onde as cidades eram uma espécie de fazendas. As cidades não eram tão grandes, nem tão numerosas, como a gente vai ver no desenvolvimento da narrativa do Novo Testamento. Quando você pega lá a época de Salomão, já é um tempo onde a cidade de Israel é volumosa e as outras cidades também. Mas aqui nesse período, no período de Saul, no período da juventude de Davi, as cidades eram pequenas. Então esse território que o rei dos filisteus dá para Davi habitar, que é o território de Ziclague, é um território pequeno,
que Davi vai edificar, vai morar com os seus homens vão plantar, vão colher, vão estabelecer aquela cidade, e depois aquela cidade será uma cidade importante para o reino de Davi no futuro. Tá bom? Então o que Davi faz? Davi toma uma decisão. Eu vou tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão difícil. Eu vou habitar com os filisteus. Gente, o que a gente tem a entender com isso aqui? O que Deus fala com a gente quando nós lemos essa passagem? Às vezes, a gente tem um problema, e esse problema, para a gente superar, requer de nós uma decisão difícil. E essa decisão, ela precisa ser tomada ao lado de Deus. Na verdade, todas as nossas decisões precisam passar pelo crivo da oração. Se você tem um plano, ore primeiro. Se você planeja criar um plano, ore primeiro. Se você tem um problema, ore primeiro. Se você quer resolver esse problema, ore primeiro. A gente tem que orar o tempo todo, toda hora, em todo momento, como o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Orar o tempo todo. Mas aqui Davi faz uma oração, e olha, observe uma coisa. O autor, inspirado por Deus, ele registra a oração de Davi. Entenda uma coisa, o autor que está escrevendo o texto, ele já viu os fatos. Os fatos já aconteceram. Ele não está escrevendo na hora que os fatos estão acontecendo. Ele está escrevendo o que aconteceu. Então, provavelmente, essa oração que Davi fez, Davi já deva ter feito ela em outros momentos. Em outros momentos, provavelmente, Davi orou assim: Senhor, será que algum dia Saul vai me pegar? Será que algum dia eu vou morrer? Mas o autor, inspirado por Deus, faz questão de registrar a oração no capítulo. Na verdade, não tem capítulo no original, né? O texto original tem as perícopes, as partes, né? Que o escriba, que o autor vai escrevendo e que o escriba posteriormente colocou nas cópias, né? Então, ele faz questão de colocar a oração de Davi, e na hora que ele coloca a oração de Davi, ele já coloca a resposta de Deus no próprio texto. Para quê? Para nos incentivar a orar a Deus, a fim de que Deus solucione os nossos problemas. Olha só essa situação. Imagina só, você está lendo o texto bíblico. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está lendo o texto de 1 Samuel e está vendo essa aflição que Davi está passando, essa dor que Davi está passando. De repente você chega no capítulo 27 e faz igual eu fiz, estaciona no texto. Poxa vida, diz porém Davi no seu coração: ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. Aí você vai ler no versículo 4. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Eu imagino o escritor, o autor, a gente sabe que é o Espírito Santo que inspirou cada letra que o autor colocou no texto. Cada letra. A doutrina da inspiração, ela não fala que Jesus inspirou os profetas nas ideias. Os profetas, eles foram inspirados nas palavras. Jesus vai dizer assim: olha, eis que vos digo que nenhum iud cairá da lei, nenhum cotes das letras, nenhum dos sinais que está escrito, né, na Bíblia vai cair. A nossa tradução está dizendo: nenhum i, nenhum j cairá da lei. Porque a ideia de Jesus e a ideia da inspiração é que quando os profetas estão escrevendo, cada letra que está no texto é inspirado. Cada letra que está no texto é inspirada. Então eu imagino ele escrevendo essa passagem e dando um sorrisinho de canto assim: poxa, Deus tirou Davi dessa aflição grandiosa que ele está passando com Saul. Deus ajudou ele. E ele, olha só, Deus livrou Davi das mãos de Saul
logo após Davi tomar uma decisão muito difícil de habitar definitivamente com os filisteus. Isso que é sério demais. Essa palavra é séria demais. Se a gente está lendo esse texto e quer encontrar nesse texto uma palavra de Deus para a nossa vida, sabe o que esse texto está dizendo? Você está vivendo uma aflição. Ore a Deus e tome uma decisão séria. Uma decisão séria. E essa decisão séria que você vai tomar, difícil que você vai tomar, vai fazer Deus tirar da sua vida, remover da sua vida essa aflição. Eu comecei a falar de inspiração e Deus... eu tenho pensado uma coisa, né? Quem sou eu para dizer que Deus me falou algo? Mas eu tenho pensado uma coisa que tem me incomodado. Hoje em dia, na internet, nas redes sociais, surgem muitas pessoas com discursos que às vezes atrapalham a compreensão que as pessoas têm de Deus. Às vezes eu vi um carinha na internet falando que a gente não consegue compreender os desígnios de Deus e que a gente deve desistir dos desígnios de Deus porque o texto foi escrito em grego, hebraico e aramaico. E segundo ele, as traduções da Bíblia perdem o sentido original que estava no texto. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma imensa bobagem. Eu estou dizendo para você, vem cá, presta atenção, chega perto. Se está no celular, chega perto do celular. Se está na televisão, chega perto da televisão. Presta atenção, a nossa tradução do hebraico para o português, do grego para o português e aquelas porções em aramaico para o português são de uma qualidade gramatical, semântica, que você não encontra em quase língua nenhuma falada no nosso tempo. O texto Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, esse texto que você tem, essa Bíblia que você compra em uma esquina, ela tem uma profundidade de tradução fora do comum. Ela é confiável. Você pode ler sua Bíblia no bom português, você vai compreender, você vai entender e ela vai te salvar. Você não precisa conhecer profundamente os originais hebraico, o original grego. O verbo no original, a expressão no original, no grego, no hebraico, ela serve para você discutir teologia. Para quando você for pregar na igreja, se é um pastor, você vai pregar na igreja, e aí você quer trazer um conhecimento mais gourmetizado, mais gourmet, você vai no original e olha o verdadeiro sentido e a raiz daquele verbo. Você vai olhar as pessoas que acompanham aquele verbo, e aí você vai trazer uma mensagem mais gourmet para a sua congregação. E você vai ter uma compreensão mais gourmet das Escrituras. Quer ver? Eu vou te explicar uma coisa. Domingo eu fui na casa da minha mãe e comi um churrasco maravilhoso. A gente comeu carne de boi, linguiça, asa, arroz, feijão, vinagrete. Não, estou com fome só de falar d'água na boca. Farofa. E a gente comeu, a gente ficou bem, a gente ficou feliz, a gente ficou alimentado. Onde minha esposa trabalhava, tinha uma picanha, como é que é o nome da picanha? É uma picanha que o quilo dela é R$200. Uma picanha esquisita lá, uma picanha de rico. Se você comer aquela picanha, ela não é R$200 à toa, ela é boa, ela é melhor que a carne que a gente comeu na nossa casa, no nosso churrasco. A gente não comeu picanha de R$200, a gente comeu uma outra carne. Mas a picanha de R$200, ela tem um sabor melhor e ela continua mantendo o meu corpo alimentado do mesmo jeito que a carne que a gente comprou me manteve alimentado. Você está entendendo? O mesmo acontece com os textos originais. Se você ler o texto no Antigo Testamento em hebraico e fazer uma exegese do hebraico, é como se você estivesse comendo uma picanha de R$200, mais saborosa, né?
Óbvio que a sua compreensão do texto, quando você lê no original, ela é mais ampla. Eu tenho na minha casa textos originais. Eu tenho Bíblias que têm textos originais. E você não precisa ir no papel. Na internet tem aplicativos que mostram você esses textos originais do texto que foi escrito na língua original, nas versões da Bíblia. Entenda, se aparecer pessoas tentando ser maior do que você porque conhece um texto no original, afaste dessa pessoa. Se a pessoa tem um conhecimento linguístico, ela vai te dar isso de graça por amar você, e ela não vai tentar usar este conhecimento linguístico para se sobressair sobre você, para ser maior do que você. Entendeu? Lembrando, todo conhecimento que nós precisamos para sermos salvos está no texto em língua portuguesa. E é uma das melhores. Esses dias eu vi um borodinho lá na internet, ele falando assim, porque lá na Bíblia King James, na tradução King James, diz isso. Eu falei, caramba, rapaz, você tem uma pérola nas suas mãos e você está indo para uma bijuteria, você quer comparar a tradução da Bíblia em português para a tradução em inglês. A riqueza da nossa língua é muito maior do que a riqueza do idioma inglês. É muito mais profundo. Os nossos verbos, as nossas terminações, os nossos muitos adjetivos e advérbios e por aí vai. Então, o que eu quero dizer para você é isso. Confie na sua Bíblia. Confie. Se aparecer pessoas dizendo, porque a Bíblia foi deturpada. Mentira, a Bíblia não foi deturpada. A Bíblia foi traduzida e traduzida por homens de alto nível. Alto nível de conhecimento linguístico, semântico, gramatical e por aí vai. Então confia. Confia na Bíblia em português. Mas, se você quiser algo gourmet, dá uma lida nos originais de vez em quando. Quando uma passagem da Bíblia te incomodar, está um debate teológico, vai nos originais para você ter um alimento mais sólido, tá bom? Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: a tribulação, ela vai passar. Vai passar. Tem muitos anos que você está passando por um problema, você está passando, esse problema vai embora, essa tribulação vai passar. Deus vai entrar na sua vida, do mesmo jeito que entrou na vida de Davi, e vai fazer algo grandioso. E toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua tristeza, o Senhor vai levar. Eu não posso alegorizar Saul, mas eu posso dizer que Saul era um grande problema para Davi. Deus vai remover da sua existência, vai remover da sua vida. Deus não vai matar ninguém, tá, gente? Deus vai remover pessoas que te incomodam, pessoas que te perseguem, que têm ciúmes e inveja de você, ainda que você goste dessa pessoa. Ou Deus converte essa pessoa, remove esse sentimento do coração dela, porque Deus é poderoso para fazer isso, tá? Remove o sentimento do coração da pessoa, ou Deus tira essa pessoa da sua vida. E quando isso acontecer, você vai ver quão bom Deus é. E quanto essa aflição que você passa por causa destas pessoas, ou por causa desse lugar. Talvez você está vivendo num lugar, estudando em um lugar, trabalhando num lugar que te aflige. Quando tudo passar, você vai ver que Deus treinou o seu coração a fim de que você possa apacentar o outro coração. Tudo isso tem um propósito. Toda aflição, toda dor, toda angústia, todo sofrimento serve para a gente receber fruto,
para o nosso próximo comer. Eu passei por muitas dores na minha vida, muitas dificuldades, meu Deus do céu. E hoje essas dores que foram embora, eu posso dizer categoricamente para você que eu vivo o melhor tempo da minha vida hoje. O melhor tempo da minha vida hoje. É óbvio, né? O hoje sempre é melhor que o ontem, é óbvio isso. Não tem ninguém que pode dizer que o presente é pior que o passado. Porque o presente é o presente, é uma dádiva de Deus. A Bíblia ensina essa sabedoria, né? Não diga no seu coração que os dias passados são melhores que os dias presentes, porque com sabedoria jamais dirás isso, diz os provérbios de Salomão. E eu vejo que todo sofrimento que eu passei na minha vida, toda dor, toda angústia, toda dificuldade, é hoje um fruto para o próximo comer. Às vezes eu estou com uma pessoa, dou uma palavra para uma pessoa, apacento o coração de uma pessoa. Olha aqui, estou aqui pregando para você, te instruindo na palavra de Deus. Aquela aflição que eu passei é um fruto para o meu próximo comer e ser alimentado e ser consolado por Deus. Toda a aflição que Davi passou treinou o coração de Davi para que Davi fosse o maior rei da história de Israel. Quando vai falar do Messias, ele não é filho de Josafá, ele não é filho de Salomão, ele não é filho de Saul. O Messias é o Ben David, ele é o filho de Davi, porque Davi foi esse exemplo. Do mesmo jeito que Davi passa por essa imensa aflição e Deus treina o coração para Davi ser o pastor de Israel, Jesus passa por toda aquela aflição para ele ser o pastor da humanidade. Guarde isso. Graça e paz, meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida. Mesmo jeito que Jesus passou por toda aquela dor, carregou o sofrimento da humanidade nas suas costas em forma de uma cruz extremamente pesada. Hoje ele é capaz de olhar para todos nós e entender o nosso coração e apacentar a nossa alma. Deus, ele entende de tudo. Ele sabe de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele apacenta a nossa existência. A pessoa do Pai. Mas a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, viveu entre nós. Sofreu todas as angústias que nós sofremos. Homem de dor sabe o que é padecer. Esteve cansado, esteve com fome, esteve com frio, sentiu todo tipo de dor, todo tipo de drama, a fim de que ele pudesse ser o pastor da humanidade, a fim de que ele pudesse apacentar a humanidade. E agora, nós, passando por todo sofrimento, por toda dor, por toda angústia, essas dores e essas angústias nos servem para que nós possamos apacentar o coração dos nossos irmãos. Do mesmo jeito que Jesus chamou Davi para cuidar, do mesmo jeito que Jesus chamou Pedro para cuidar, ele chama a mim e a você para cuidar de alguém. Você guarde essa palavra. Sua aflição vai passar, sua dor vai passar. E quando ela passar, lembre-se de transbordar essa graça e essa cura no coração do seu irmão. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.